Amém, galera? Eita, dá um pé, abaixa aí, abaixa esse negócio, hein? Fazendo o favor. Não, já falei um monte de vezes já. Pela glória de Deus, não é a primeira vez que eu venho trazer a palavra, mas é sempre o mesmo temor e sempre a mesma alegria. Amém? E quando o pastor Felipe pediu para mim vir trazer a palavra, eu tinha um esboço já do que Deus estava falando comigo, só que ele falava um versículo, eu saía correndo do serviço, ia lá, anotava e saía, né? Aí eu coloquei tudo em ordem. E o tema que Deus colocou no meu coração é: continue crendo. Continue crendo. Ali tem as pegadinhas, ó, até a cruz. Isso remete muito a continuar crendo. Sabe? Qual que é o final da nossa caminhada? O que acontece se a gente parar de crer? E colocando isso no meu coração, o primeiro versículo que veio foi da Arca de Noé. Foi Noé construindo a arca. E eu queria começar com essa passagem, que está lá em Gênesis 6. Eu vou ler a partir do 13. Aí daqui para frente eu vou ler mais uma porrada de versículo e passagem. E não é nem uma pregação, é mais um compartilhar mesmo daquilo que Deus falou comigo. A equipe de louvor saiu daqui, creio eu, que não vai dar nem tempo deles ir no banheiro. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. E então, que vocês possam estar focados. Não porque eu estou aqui falando e nada, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu acredito nisso. Numa palavra inteira, independente de quem que esteja aqui em cima pregando, sempre tem algo que Deus quer falar com vocês. E se a gente se distrai, se a gente às vezes conversa com alguém e tal, a gente pode perder um rema de Deus para a nossa vida. Amém? Lá Gênesis 6, a partir do versículo 13, fala assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, de cofer. Farás compartimentos na arca, e a betumará por dentro e por fora, com betumes. E desta maneira fará de 300 covas, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Amém? Lá ele teve que crer muito para começar a construir essa arca. Ele teve que acreditar que naquele lugar que era um deserto, iria chover. E não só chover, mas acontecer um dilúvio. Ele teve que acreditar nisso. Muitas das vezes parece loucura aquilo que Deus fala para a gente fazer. Muitas das vezes parece não fazer sentido. Muitas das vezes parece que nem é Deus que está falando com a gente. Às vezes a gente não está sensível para ouvir a voz dele e a gente pode pensar que é coisa da nossa cabeça. Se Deus chegasse para você hoje, no meio do deserto, você morando lá no meio do deserto, Deus chegasse e falasse assim: constrói uma arca porque vai chover, vai ocorrer um dilúvio, e a terra vai ser devastada, só vai sobrar a sua família. Você acreditaria? Você faria uma arca? Então, aquilo que Deus está falando ao seu coração, por mais que pareça loucura, ou por mais que a gente queira resistir àquilo, não resista, o faça, conforme Deus instrui. Quando a palavra de Deus vem, Deus vai nos guiando, nos direcionando, com detalhes aquilo que Ele quer que a gente faça. Pausa para a foto.
2 fotos. Mais uma. Mas amém? Siga a direção. Siga a direção. Conforme Deus vai te falando, você vai fazendo. Às vezes Ele não te dá nem o plano completo. Às vezes Ele só fala assim, vai para tal lugar, depois de lá, você vai saber o que faz. Vá. Porque por mais que não pareça ser o mais certo, com certeza é o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a gente. E continuando lá em Gênesis, versículo 15, fala assim, e desta maneira farás, de 300 côvados de comprimento a arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela de 1 côvados, e acabarás em cima, e a porta da arca porarás o seu lado. Farás andares baixos, 2º e 3º. Cara, quando Deus fala para a gente segue. Lá no versículo 22, fala assim, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Não é desviando ou tentando fazer da nossa maneira. Não é fazendo do jeito que é mais fácil ou do jeito que vai nos poupar algum tempo. Você acha que foi rápido para Noé construir isso daqui? Você acha que foi no tempo dele? Não, Deus tem um tempo para tudo. Se Ele te deu as instruções, por mais que pareça demorado ou pareça difícil cumprir aquilo, se você seguir a direção dEle, vai terminar no tempo dEle, não no nosso, não no tempo que a gente acha certo, mas no tempo que tem que ser. Amém? Agora eu vou ler 1 Samuel 16:6. A gente vai dando uma passeada na Bíblia. 1 Samuel 16:6. Fala assim: e sucedeu que, encontrando eles, viu Eliabe. Ele disse, certamente está perante o Senhor o seu unigênito. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinabe, e fez passar diante de Saul. E qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse, tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a este. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse ainda, falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porque enquanto não nos assentarmos em roda à mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Aqui fala a história de Davi, quando Deus mandou ir até lá e consagrar Davi a rei. Quando Deus
ele fala para Samuel ir até a casa de Jessé. Samuel vai lá para ungir alguém rei, só que ele não sabia quem que era. Aqui eu volto, às vezes Deus manda você ir para um lugar e você não sabe o final, você não sabe o que vai ser o final. E chegando lá, ele olhou para um dos filhos e já achou que era aquele, porque era alto, porque tinha boa aparência. Só que Jesus não olha como a gente vê, Jesus não olha aquilo que a gente está olhando, Jesus olha o nosso interior, sabe? E o que eu tomei isso, que a promessa de Deus para você não depende de como as pessoas te veem, mas depende de como o Senhor te vê. As promessas de Deus para a nossa vida não vai se limitar através daquilo que as outras pessoas te julgam, daquilo que as outras pessoas te vê, daquilo que as outras pessoas te classificam. Tudo isso não é nada. Se você tem um coração voltado para Deus, isso sim conta, isso sim é válido perante a Deus, para que a sua promessa, para que aquilo que Deus tem planejado para a sua vida faça sentido, tome um destino, tome um rumo. Isso é importante para Deus. Não deixe que palavras ditas por outras pessoas, você é baixinho, ou você é muito alto, você é muito magrelo, você é muito gordinho, você não consegue, você não pode, você é incapaz. Essas palavras a gente tem que repreender e buscar na Bíblia aquilo que Deus fala da gente. Como o Juliano fala, ele não está aqui, mas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus a gente é mais do que vencedor, a gente é capaz, a gente pode e a gente vai conseguir fazer aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, aquilo que Deus tem sonhado. Basta você não parar, basta você continuar crendo. Não pare, não desista, não fique no meio do caminho. Meio do caminho não existe, você não vai daqui para Londrina, chega em Cambé, você fala assim, não, parei, fica no meio da pista. Você tem duas decisões, ou continua e vai e chega até Londrina, ou você volta. Meio do caminho nunca é uma opção, em cima do muro nunca é uma opção. Siga em frente, não pare, não desista. Amém? Cara, se você for travar por aquilo que as outras pessoas falam de você, pode falar lascado aqui? Pode, né? Pode? Tá bom. Você está lascado. Pode? Beleza, Luan. Por autorização do Luan, você está lascado. Cara, não pare. Não se perturbe com as opiniões dos outros. Siga em frente. Amém? Aqui, então, também vou ler Jó 42. Calma aí que tem um monte de versículo anotado, vai demorar um pouquinho. Amém? Jó 42, a partir do versículo 10, lá fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tantos, entre o dobro de tudo quanto dantes tinha. Amém? Aqui o que eu vejo? Todo mundo sabe o que Jó passou, né? Jó, ele era um homem rico, tinha muitos bens, muitos pertences, e Deus deixou com que o diabo tocasse, mexesse nessas coisas. E ele perdeu ali, ele perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus gados, jumento, casa, perdeu. Ele foi perdendo tudo. E ainda ficou doente. Só que perante a tudo isso,
Jó, ele não parou de crer, ele não desistiu. Daqui os versículos para trás, você vai ver ele se lamentando, você vai ver ele orando, perguntando por que daquilo, ele orando e porque os amigos dele começaram a acusar, falando que ele estava em pecado. A mulher dele, mandando ele amaldiçoar o Deus e morrer. Muitas coisas foram acontecendo. Muitas pessoas foram dizendo e descrevendo, acusando. Só que ele não parou. Ele continuou crendo, ele continuou em frente. E Deus restituiu enquanto ele orava por aqueles amigos que o acusavam. Muitas das vezes a gente pensa, alguém nos acusa, alguém fala alguma coisa mal de nós, a gente fala, pô Deus, por quê? Por quê? E muitas das vezes a nossa atitude não é orar por essa pessoa. Muitas das vezes a nossa atitude não é nem perdoar, a gente carrega mágoa por muito tempo. Quando, ao invés disso, a gente segue o exemplo de Jó, a gente ora pelos nossos amigos, a gente vá até Deus para saber o que está acontecendo, Ele pode restituir, Ele pode dar uma reviravolta na nossa vida. Aqui ele teve tudo em dobro restituído, tudo que ele tinha, Deus restituiu ele em dobro. E assim pode ser na sua vida. Às vezes não na parte financeira assim como foi, mas às vezes a gente está numa decadência de fé. Às vezes a gente está mais desistindo do que persistindo. Às vezes o nosso coração não está tão voltado para Deus. Só que se a gente continuar crendo, esse primeiro amor pode voltar. O Zé cantou aqui, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Cara, a gente pode ter esse primeiro amor a cada dia, basta a gente buscar no Senhor, basta a gente acreditar nele, continuar crendo, continuar caminhando, não desistir, persistir. Amém? E aqui o que Deus falou no meu coração nessa passagem é que Deus surpreende as nossas expectativas. Eu acho que Jó não estava esperando receber tudo em dobro. Às vezes ele estava lá só querendo saber o porquê, ou só querendo que a lepra dele se curasse, a doença dele cessasse. Às vezes a gente está buscando algo em Deus e a gente só quer uma resposta mais simples ou algo que parece ser alcançável aos nossos olhos. Só que Deus, Ele sempre nos surpreende. Deus sempre nos dá mais e mais e mais. Aqui aconteceu curas há um tempo atrás e teve um testemunho. A pessoa tinha uma perna um pouquinho maior do que a outra. E Deus curou, só que não era isso que ela pediu por causa da coluna dela que estava doendo, as costas estavam doendo. Deus curou das costas e ainda fez a perna crescer. Aí depois falou assim, Deus fez mais do que eu pedi. E é assim que Deus age. Deus tem mais do que a gente pode pensar, mais do que aquilo que a gente pode imaginar. E a palavra diz isso. Agora você imagina quando chegar no céu. Amém? Deus sempre nos surpreende. Deus sempre tem mais do que a gente, daquilo que a gente espera. Amém? E esse trecho que eu li, Deus tocou no meu coração de que é quando Deus fala. Quando Deus fala. Quando Deus fala lá na Arca de Noé, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus tem uma promessa para a gente, Ele cumpre. Quando Deus, Ele te promete alguma coisa, mesmo que você já não lembre, Ele dá um jeito de cumprir. Ele dá um jeito de trazer isso à tona e cumprir. Amém? Aí eu anotei aqui, quando
quando vamos até a Deus. Aí, lê lá em Gênesis 15. Amém? Lá em Gênesis 15, a partir do 1, fala assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, pois eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão ao Senhor Jeová: que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é descendente Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aqui é Abrão, ainda Abrão, que Deus não tinha mudado o nome dele para Abraão, mas aqui é ele se chegando até Deus, questionando o que Deus tinha para ele, porque ele ainda não tinha filho, e era uma outra pessoa, que não era nem parente dele, que seria o descendente, que seria o herdeiro dele. Aqui ele chega até Deus. E aqui eu tenho mais algo para falar para você. Quando você chega até Deus com o coração quebrantado, com o coração alinhado àquilo que Deus também quer, Deus ouve as nossas orações. Quando você ora com o coração quebrantado, Ele tem uma compaixão, e Ele traz aquilo que a gente quer, de uma forma surpreendente. Ele sempre nos surpreende, assim como eu já disse, né? E Ele sempre traz. Aqui eu tenho o exemplo da minha moto, que para mim é uma conquista, foi um sonho, e eu tinha colocado diante dele. E eu pedi para ele, falei assim: eu quero como um presente de aniversário, que eu consiga me dar. Eu faço aniversário dia 5 de junho, quando foi dia 4 eu consegui comprar a moto. Dia 5 eu estava andando com ela. Sabe, parece ser coisa simples, mas são os mimos e os agrados que Deus faz para a gente chega até Ele com o coração quebrantado. Sabe, e que toda a glória seja dada para Ele. Porque quando a gente tem um coração alinhado, por mais que pareça impossível, Deus consegue, e Ele pode, Ele cumpre. Aqui ele, já de idade e tudo, ele falou assim: mas como, né, vou ter um filho? Porque Deus chega para ele e fala que ele vai ter um filho. Lá em ainda Gênesis 21, de 1 a 3, ele fala, né, que aí é quando Deus já dá o filho, já faz a promessa que daria o filho. 21, de 1 a 3 fala assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, o tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E clamou Abraão ao nome do seu filho que lhe nascera de Sara, e dera Isaque. Aqui, quando Deus dá o Isaque para Abraão, Ele estava cumprindo uma promessa. Por mais que parecia ser difícil, por mais que eles tentaram dar um jeitinho, mas quando Deus promete, Ele cumpre, e da maneira dEle, do jeito dEle. A gente não precisa tentar ajudar, a gente não precisa ficar parado, né? Mas, quando a gente faz o nosso, Deus vem com aquilo que a gente não consegue fazer. Aqui, já na velhice, parecendo impossível, Deus deu Isaque para Abraão. E isso nos remete, né? Que fala
que Deus cumpre o que promete. Deus cumpre aquilo que Ele fala. A gente não precisa dar o nosso jeitinho. Deus é fiel para cumprir. Amém? E Pedro também, quando anda em cima das águas, está lá em Mateus 14. Mateus 14, a partir do 27, lá fala assim: Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me aí ter contigo, por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. A gente, quando acredita naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente vive o sobrenatural, a gente vive aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Quando Deus nos chama para um propósito ou para algo, a gente confia nele, tudo vai cooperar, e por mais que pareça impossível, Deus vai fazer a gente fazer. Deus vai fazer com que a gente consiga, porque aos olhos nossos é impossível andar sobre a água. Só que Jesus que chamou ele, e ele conseguiu andar sobre as águas. Mais para frente fala que ele ficou com medo e começou a afundar. Porém fala também que Deus, estendendo a mão, conseguiu alcançar. Ou seja, ele conseguiu caminhar até Jesus. Ele conseguiu chegar perto de Jesus. Porque se o Bob for cair ali, eu não consigo segurar ele. Só que se ele for cair aqui do meu lado, eu consigo segurar ele. Ele conseguiu andar sobre as águas até chegar a Jesus. E assim pode ser na nossa vida, se a gente continuar crendo. O sobrenatural vai acontecendo até a gente chegar até a cruz. Até a gente chegar até Jesus. Basta a gente continuar crendo e permanecendo nele. Porque quando a gente permanece nele, o nosso final tende a ser a cruz. Tende a ser a nossa vida eterna com ele. Eu vi um videozinho muito interessante que fala que o diabo ele deu um dia para a gente adorar a Deus. Um dia para a gente cultuar, um dia para a gente estar aqui. E os outros 6 dias, a gente adora Ele, lá no mundo. E infelizmente isso tem se feito verdade em muitas vidas. Porque a gente crê só aqui. A gente levanta uma adoração só aqui. A gente não tira um tempo com Ele quando a gente não está aqui. A gente não lê a Bíblia quando está aqui. Infelizmente isso tem feito verdade na vida de muitas pessoas que se diz cristã, que frequenta a igreja, mas o diabo está realmente preocupado com o nosso final, não com o nosso começo. Quantas pessoas você conhece que se desviou, que hoje poderia estar aqui e não está, que era ativo na igreja, caminhando firme e forte, porém esses 6 dias, ou 5 dias, para quem vem no sábado, esses 5 dias de adoração lá fora foi mais forte do que os 2 dias que ele tinha aqui. Por isso que é muito importante a gente estar tirando o nosso tempo a sós com Deus. Por isso que é importante a gente ir para uma célula para ter o nosso reforço, se a gente, principalmente para aqueles que não têm tanta facilidade para abrir a Bíblia em casa. Fique firme nele. Assim como Pedro, viva o teu sobrenatural. Viva aquilo que Deus quer para a tua vida. Caminhe você sobre as águas. Não da forma literal, às vezes não é isso. Mas que você possa viver o sobrenatural daquilo que Deus tem para a sua vida, para que você chegue até Ele. Para que você não desista, permaneça, insista nele. Não saia da caminhada. Amém?
Aí eu também, lá em Marcos 5, lá em Marcos 5, 21 a 23 ali, fala: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajunta-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegando um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Ali Jairo, ele foi até Deus, ele foi atrás daquilo que ele queria, crendo que Deus podia fazer. Assim a gente pode fazer também, ir atrás de Jesus, assim como a mulher de fluxo de sangue também, que está lá no versículo 28 a 34, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Cara, você pode ir até Jesus, basta você crer, basta você querer. Depois que a mulher do fluxo de sangue passa, toca nas vestes de Jesus e recebe a sua cura, aí que Jesus chega até a casa de Jairo. Isso significa o quê? Que no caminhar até onde Jairo falou com Jesus, até Jesus chegar até a casa de Jairo, ele encontrou a mulher do fluxo de sangue. Jesus não estava indo até a mulher do fluxo de sangue, porém ela foi até atrás de Jesus. Você pode correr atrás do seu milagre. Jesus pode estar passando aqui, pode estar tocando o coração de uma outra pessoa, e a outra pessoa está aqui, tranquilas, sem sentir nada. Só que se Jesus está passando por aqui, você pode ir até Ele, você pode se jogar e buscar essa presença também. Busque a sua cura, cara, não desista. Não desista. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, alguma aflição, e a primeira coisa que a gente faz é desistir. Essa mulher, ela foi até Jesus. Enquanto Jesus ia até a casa de Jairo, ela se levantou, teve o fluxo de sangue. Ali ela corria o risco de ser apedrejada ou de acontecer alguma coisa com ela, porque naquela época, a mulher era considerada imunda, porque ela não podia estar no meio da multidão. E mesmo assim, ela correu o risco e foi até Jesus. Muitas das vezes a gente desiste por algo pequeno, algo simples. Meu carro quebrou, não vai dar para ir para o culto. Mas eu estou tão cansado hoje, trabalhei o dia inteiro, não dá para ir para o culto. Só que às vezes a gente acorda cansado. Só que para viajar a gente vai. Para ir numa pizzaria a gente pode estar cansado, a gente vai. A gente está cansado, exausto, mas a gente acorda e vai trabalhar no outro dia cedo, porque senão corre o risco de ser demitido. Só que a gente está cansado e não vem para o culto, e não liga de correr o risco de não ir para o céu. Qual que é o grau de importância que a gente está dando? Qual que é a dificuldade tão grande que a gente tem passado para que a gente não vá até atrás de Jesus? Muitas das vezes a gente só vai atrás de Jesus quando a gente precisa de algo, quando a gente precisa de alguma cura ou algo do tipo. Mas que a nossa busca para com Ele possa ser dia a dia. Amém? Vá atrás do seu milagre. E lá em Mateus 8:8, lá em Mateus 8:8, fala assim: E o centurião respondendo disse ao Senhor:
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui ele era um dos principais da sinagoga. Aqui ele podia muito bem ter falado para Jesus, não, vamos até em casa, feito assim que nem Jairo fez, não, vamos até em casa, vá até lá comigo, impõe as suas mãos sobre o meu servo, mas ele não fez assim, ele falou assim, não, eu não sou digno, fala somente uma palavra que o meu servo sarará. Ele foi até Jesus, não para si, mas para uma outra pessoa, para um servo dele, diferente de Jairo, não era nem parente, não era filha, não era pai, não era nada, não era parente, era um servo. Ele foi até atrás de Jesus para com o servo dele. Quantas vezes a gente ora, vai até Jesus, ou ora por cura por alguém que não é nosso parente, ou que não é nosso filho, ou algo do tipo. Quantas das vezes a gente chega até Jesus para colocar a vida dos outros em oração? E isso tem força, isso tem poder, cara. Eu estava dando uma olhadinha numas fotos minhas antigas. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui só pela misericórdia dEle. E pela oração daquelas outras pessoas que intercedia pela minha vida. Logo quando eu cheguei aqui, uma pessoa olhou e falou assim, nossa, você é aqui? Aí ela abriu o livrinho e riscou o meu nome. Ela tinha um livrinho com o nome de algumas pessoas. Ela abriu o livrinho e já riscou o meu nome. Orar pelas outras pessoas. A sua fé pode salvar a vida de outras pessoas. A sua fé pode trazer a salvação. A sua fé, o seu orar, o seu permanecer em Cristo, você continuar crendo, pode salvar a sua casa e aqueles que estão ao seu redor. Amigos e pessoas que talvez você nem lembra mais, ou que você tem desistido. Cara, não desista, continue, permaneça, ore por essas pessoas. Coloque essas pessoas diante de Jesus, que Ele pode tocar o coração dela e ela está aqui, ao seu lado. Não pare, não desista, permaneça. Aleluia. E não me estendendo muito, eu vou falar sobre Ana. Ana era estéril e teve 3 filhos e 2 filhas. Está lá em 1 Samuel 2:21. Lá fala sobre a Ana que teve os seus filhos mesmo por um milagre de Deus, por uma compaixão de Deus. E lá ela pôde experimentar o teu milagre, o teu sobrenatural. Muitas das vezes a gente acha que é impossível, ou às vezes acha que a gente é incapaz, mas se jogando na presença de Deus, a gente pode, a gente consegue. Eu estar aqui hoje é algo que eu tinha colocado a Deus quando eu era muito pequeno. Eu ia para a missa, era católico, eu ia lá para a missa e tal. Eu vi o padre falando e ele anda pelos corredores assim, pelo menos lá em Florestópolis, onde eu nasci. Andava conversando e falando, pregando a palavra, explicando. Eu olhava aquilo lá e falava assim, eu quero isso aí, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas aí a minha avó chegou e perguntou o que eu queria ser quando eu crescer. Eu falei, padre, quero ser padre. Eu quero falar de Jesus, eu quero ser padre. Aí ela falou assim, tá, mas padre não casa. Eu falei assim, não quero mais ser padre. E ali meio que cessou esse sonho meu. Porque para mim, naquela época, criança, para mim falar de Jesus eu tinha que ser padre. E ali cessou, aquele sonho para mim tinha morrido. Só que quem não tinha esquecido desse sonho era Deus. Jesus não tinha esquecido desse sonho meu. E foram vários caminhar de crença e descrença, crer, não crer, altos e baixos, até que eu realmente me firmasse nele. Como eu falei, eu estava vendo umas fotos minhas hoje lá,
de quando eu já nem nele mais pensava. Nem nele mais pensava. Até que aconteceu algumas coisas na minha vida e eu falei assim, é só Deus para tomar conta de mim, porque não tem mais jeito. Ou é Ele ou é Ele. E para você não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa chegar ao ponto de ou é Ele, porque eu estou perdido no mundo. Não se perca no mundo. Se volte para Ele e permaneça nele. Você não precisa conhecer o mundo, você não precisa conhecer nada de fora. O que é melhor para você está aqui, na palavra de Deus, vivendo o sobrenatural dele. Amém? E lá em Salmos 23:1, a equipe de louvor quiser subir, pode subir já, eu já estou finalizando. Lá em Salmos 23:1 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo aquilo que a gente tem colocado diante dele, tudo aquilo que você tem suplicado para ele com fé, a gente tem colocado diante dele, alinhado com aquilo que ele quer. Ele é fiel e ele vai cumprir. Todas as promessas que ele tem para a sua vida, ele vai cumprir. Nada vai te faltar, nada vai fazer com que esse caminho se desvie, a não ser você mesmo. Porque antes da nossa conversão, a gente tinha uma vida. Depois da nossa conversão, a gente tem que ter outra vida, outra visão. E do que depende do Senhor, nada vai nos faltar. Amém? Lá em Mateus 6:26, fala assim: olha para aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que ainda és solícito? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e ama, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque de todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui mostra que a gente crendo, a gente permanecendo na fé, a gente continuar na caminhada com Ele, a gente não precisa se preocupar com aquilo que a gente vai vestir, com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai calçar. Deus provê tudo. Deus provê tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa. Muitas das vezes não o que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa para continuar. Às vezes a gente quer algo e se Deus nos der este algo, a gente pode se desviar ou achar que a gente agora não precisa mais de Deus. Mas aqui eu falo, Ele nos dá o bastante e o suficiente para que a gente não se esqueça dEle e para que a gente viva e permaneça crendo nele. Que assim, quando a trombeta tocar, a gente possa escutar e estar caminhando em direção a Ele. A Bíblia fala que todo o reino se lamentarão, todos os reinos se lamentarão, todo olho verá e toda língua confessará. Ou seja, todos vão ver
Só que aqueles que ficar vão se lamentar. Que a gente possa fazer parte daqueles que vão continuar crendo, daqueles que vai estar com a botija cheia do azeite, daqueles que vão estar permanecendo firme na fé, para que quando a trombeta tocar a gente possa subir e não se lamentar. Amém? Que você possa pensar nos seus sonhos, naquilo que Deus possa, naquilo que você estiver colocando diante dele. Que Deus possa te trazer sonhos ou memórias que são sonhos de Deus para a sua vida, para que a gente possa estar restaurando, trazendo à tona, porque Ele não esquece. E assim como o Bob disse, se por algum motivo o sonho dele não cumprir na sua vida, no meu caso que era de levar a palavra, se eu fosse realmente, fosse não quero mais, meu sonho morreu, se eu não estivesse aqui falando, talvez esse púlpito estaria aqui clamando sozinho, as pedras lá fora estariam falando, mas Deus quer usar eu e quer usar você, que a gente possa ser um vaso na mão dele, que a gente realmente possa ser um machado, para que a gente possa ser usado como uma ferramenta na mão dele. Não deixe os sonhos de Deus morrer na sua vida, não deixe com que o que as pessoas falam ou aponte o dedo para você, aquilo que elas dizem ou que elas acusam você, não deixe que isso faça você parar de crer, continue crendo. Amém?